Glória. Santo é Deus, Pai do Senhor, povo de Deus. É a continuidade de Êxodo 3. Eu preguei em duas partes, do 1 ao 11, agora do 12 ao 22. Duas pregações, viu, irmão? Vou compartilhar as duas. Eu estou no versículo 13, tá bom? Versículo 12 agora. Êxodo 3, capítulo 13, versículo 12 a 7. Eu vou fazer a leitura dos versículos até o 22. Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhes-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre os filhos de resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos enviar fora, nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Versículo 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho, e subira os filhos de Israel da terra do Egito armados. Versículo 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: glória a Deus, aleluia, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A leitura até aqui. Agora nós vamos falar dos estudos do versículo 12 até o versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Porás em separar ao Senhor tudo o que abrir a madre, o ventre, a madre quer dizer o ventre. E desse modo, todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Pedido que Deus está pedindo, né? É a primícia para nós hoje, representa o dízimo, a primeira parte do nosso salário, viu? Preste bem atenção. Para aqueles que pregam por aí que dízimo não existe mais, hoje é a primeira adoração, é a primeira hora do dia, é o primeiro em tudo que é para nós darmos para o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus.
Tá bom? Inclusive a nossa vida. Doar para Jesus. Este versículo legislador da redenção do homem é de um jumento, com a morte de um cordeiro. Isto é humilhante ao orgulho humano. O jumento era um animal imundo e com a nuca quebrada, eficazmente ilustra a verdadeira condição mortal do homem, mais culto, né? Mais culto. Mas a Mori e do Cordeiro proporcionava redenção. Assim é que os pecadores podem ser salvos. Se o jumento não fosse redimido, devia ser morto. É o mesmo com os incrédulos, ao não aceitar a Cristo, o qual o cordeiro era um tipo, significa a morte da alma, né? O qual o cordeiro era um tipo, significa a morte da alma. Estudo o versículo 14. Tudo isto a respeito do primogênito era simbolismos de Cristo como Filho de Deus. Quem redimiria a humanidade por meio de ir à cruz? Israel foi libertado à base disto. Glória a Deus. O primogênito do homem é um tipo do primogênito de Deus, em sua autoridade e função sacerdotal entre os seus irmãos, e como o objeto de amor e confiança do Pai. A morte do primogênito egípcio rompeu as ataduras de Israel. A morte do primogênito de Deus rompeu as ataduras de seu povo. Portanto, a cruz tem um duplo efeito. Condena ao que rejeita a Cristo e traz a salvação ao que aceita a Cristo. Olha, a rejeição é condenação na certa, viu? Estudo o versículo 16. Novamente refere-se às filactérias tais quais no versículo 9, né? Devemos sempre procurar o Senhor quanto à direção e condução. Se lhe permitirmos fazer os planos terão êxito. Se fizermos os planos nós mesmos e esperarmos que Ele abençoe esses planos, Ele não o fará. Ele os guiaria ao deserto e por meio dele para lhes ensinar confiança, fé e obediência. Poderia traduzir-se: os filhos de Israel subiram por 5 grupos formados na terra do Egito. 5 nas Escrituras fala sempre da graça, o favor. Provavelmente se refere a 5 grandes grupos. José, os ossos de José, foi retirado também, saiu do Egito de José. Embora José tivesse possuído a glória do Egito, que foi dada por Deus, ainda assim, o seu coração nunca estava no Egito, e sim na terra de Canaã, já que era a terra prometida.
abrado por Deus, onde se levantaria uma nação grande, uma nação totalmente diferente às demais nações no mundo, um povo que pertencia exclusivamente ao Senhor Deus. Além disso, há umas pequenas provas no texto que não só retira os ossos de José, mas também os ossos de todos os filhos de Jacó. Significa que ossos ou carpas se refere plenamente ao caráter peregrino que estava adiante deles. Com respeito a isso, o Senhor não só lhes conduzia com toda a segurança fora dos limites do Egito, mas também ele baixou, por assim dizer, em seu carro viajante, para ser seu acompanhante por todas as vicissitudes de sua viagem pelo deserto. Era a graça divina, não fora simplesmente libertados do forno do Egito e logo permitidos a ser o melhor que pudesse a caminho de Canaã. Não era a maneira de Deus para eles. Ele os adiantou, indo adiante deles. Ele era um guia, uma glória, um baluarte para os salvar de todo temor. Deus acompanhou o seu povo. Ele amava esse povo e ama esse povo. Como Israel foi guiado, tanto de dia como de noite, por essa nuvem particular, do mesmo modo o Espírito Santo é para o crente, para nós, no dia de hoje. O Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor é que nos conduz. Vamos lá no Isaías. Glória a Deus. Isaías 1, 2. Aqui não é 1, 2, não. Isaías 11. Coisa errada, Isaías 11, se não me engano. Isaías 11. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, versículo 2. Chegou o fim, irmãos. Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento, por o Senhor ter nos ajudado até aqui, ter nos dado graça de fazermos esta palavra hoje aqui neste lugar. Que o Senhor nos conceda bênção, paz, amor, igualdade, saúde, que o Senhor nos salva, prospera a grandeza para nós, para a tua igreja, para o teu povo e para o Brasil, para todos aqueles que se encontram caídos, abatidos e angustiados. Derrama sobre nós a saúde, a paz, o livramento do Senhor sobre o Brasil, a igualdade, a saúde, o amor, a salvação para todo o nosso Brasil. Perdoa nossos pecados e cura, livra-nós das enfermidades, das misérias, das doenças deste mundo. Em nome de Jesus, estou pedindo por 215 milhões de pessoas do Brasil, poderosos, fortes, fracos e nenhuma força,
Que Deus cuide de todos, a primeira idade, a segunda idade, a terceira idade, a quarta idade, a quinta idade, a sexta idade. Todo o Brasil. É uma herança do Senhor Jesus. E Deus cuida da tua herança, Pai. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Perdoa nossos pecados. Porque o Senhor nos garante, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluia. Prospera esta grandeza em nossa vida, para o Brasil, para a igreja, para os que não são igreja, mas que Deus cuide de nós e salva nós, mesmo nós não merecendo nada. O Senhor faz algo por nós, porque o Senhor é Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Não deixa nós esquecer da aliança, da grandeza que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque o Senhor diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redima a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em nossos corações, desde agora para todos sempre, assim seja, amém. E a paz do Senhor, povo de Deus.